Vamos falar novamente do esforço dos gaúchos para recuperar o Rio Grande do Sul depois da tragédia com as inundações e desmoronamentos que levaram à morte cerca de 160 pessoas já, acho que são números mais atualizados, milhares de animais, a gente não sabe o quanto, prejuízos de bilhões de reais que a gente não sabe ainda quantificar. Para comentar sobre o futuro do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui ao vivo, vamos conversar, bater um papo com a senadora Ana Amélia, comentarista do nosso canal, que eu revejo agora depois de algum tempo, mas eu mandei para ela mensagens de apoio e também a contribuição que todos nós brasileiros, muitos, a maioria deu para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ana Amélia, muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente aqui. E agora, como dizia no poema de Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Agora é a hora da reconstrução. Boa tarde, Valteno, aos nossos telespectadores que acompanham o AgroTarde. Depois de praticamente um mês convivendo com a tragédia gaúcha, que manifestou e provocou aquele sentimento fantástico de toda a sociedade brasileira, a solidariedade. Então, essa parte é a parte bonita de uma tragédia que entristeceu não só os gaúchos, que perderam muito, os que tinham pouco perderam tudo, os que tinham um pouco mais perderam a metade do que tinham. E as vidas ceifadas, Valteno, é o maior prejuízo de toda essa tragédia. Lembro que na enchente do mês de setembro do ano passado, eu estive e de lá falei para o Agro Tarde e o Agro Noite, junto a um produtor rural, pequeno produtor rural, que havia perdido 500 suínos afogados na enchente que chegou, subindo até a parte da propriedade dele, onde estavam exatamente os suínos que ele tinha como a fonte de renda da sua propriedade. Então, imaginar os animais mortos, afogados, é o mesmo que ver os cavalos que foram mortos e que morreram afogados, e aqueles que sobreviveram, que se tornaram um símbolo, como foi o caso do cavalo caramelo, ou daquele que subiu até o terceiro andar para ser içado depois pelo corpo de bombeiros e salvo. Então, essa tragédia deixa muitas lições, mas a maior delas foi a da solidariedade brasileira. O lamentável é que nesse cenário, Valtero, existem pessoas de má índole, criminosos, fazendo uso dessa tragédia para tirar proveito através do crime, seja através da invasão das redes sociais, de contas, de tudo, como se estivessem arrecadando para as vítimas, fazendo disso um trampolim para um enriquecimento ilícito. Então, isso é inaceitável. A criminalização para esse tipo de delito deveria ser muito maior, exatamente dadas as circunstâncias. Mas um dos setores que agora está sendo alvo de muitos comentários diz respeito à produção rural. Você sabe, Valtero, no Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Mas o presidente Lula se antecipou, eu acho que precipitadamente, ao dizer que iria importar arroz e feijão, se necessário fosse. Quando o líder do país dá essa linguagem, ele está sinalizando e praticamente criando uma expectativa de aumento de preços de produtos que compõem a cesta básica dos brasileiros, arroz e feijão. E o Rio Grande do Sul, antes da tragédia, havia colhido pelo menos 83% das lavouras que haviam sido plantadas na safra 2023-2024. Portanto, do ponto de vista do abastecimento interno, não haveria, a rigor, um problema maior. Com essa declaração, a especulação começou a aparecer e os preços começaram a subir. E agora, na tentativa de importar 100 mil toneladas dentro do Mercosul, para obedecer às regras de solidariedade no bloco, o que veio à surpresa, 30% a mais, mesmo tendo tarifas especiais dentro do Mercosul. Então, isso é inaceitável, não haver nem solidariedade dentro desse bloco, que foi feito para isso. E para pensar que exatamente o Uruguai e a Argentina são os maiores produtores, e grande parte dessa produção vem para o Brasil, que está tão perto desses dois mercados. Agora o governo está tendo que acionar a área diplomática para um entendimento aqui no bloco, na nossa região do Mercosul. E, se possível, talvez até buscar o arroz da Ásia. Mas tudo isso gerado
por uma especulação inoportuna feita à luz da dificuldade que nós teremos em relação à logística para o transporte de um produto da cesta básica. Então, nós temos aí essa reunião também que o presidente teve agora, que você fez um relato muito correto e completo para os nossos telespectadores, da reunião dos prefeitos. Os prefeitos sofrem na carne, porque muitos dos municípios, muitos deles que conseguiram chegar à reunião da marcha dos prefeitos, podem ter relatos dramáticos da situação dos seus municípios, alguns deles destruídos inteiramente, como foi o caso de Mussum, por exemplo, ou de Sirimbu, ali no Vale do Rio Pardo, e também outras cidades, o caso de Arroio do Meio, novamente, o caso de Encantado, o caso de Lajeado, no Vale do Taquari, que sofreram igualmente os efeitos novamente. Eu diria uma segunda tragédia maior do que a primeira ocorrida no ano passado. E Porto Alegre, e a grande Porto Alegre, da mesma forma, pela primeira vez na história do nosso estado, o aeroporto Salgado Filho está inundado, inoperante e não se sabe quando voltará. Nessa semana, Valteno, o aeroporto vai ser operado via base aérea, com alguns voos que a ANAC liberou, junto com o governo federal, para facilitar aí a logística de transporte. São milhares de pessoas que vão para o Rio Grande do Sul, são turistas ou estão a negócio, e para a região da Serra que vive do turismo, isso é um fôlego para a época agora do inverno, ter acesso dos turistas que visitam Gramado e Canela, que está afetada não a cidade, mas os acessos viários para chegar até essa icônica cidade da nossa região da Serra. Mas é uma situação bastante lamentável. E a reconstrução é a palavra-chave nesse processo todo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, para finalizar, que lições que nós, brasileiros, podemos tirar do Rio Grande do Sul dessa tragédia, Ana Amélia? Olha, Valteno, tem um ditado popular muito conhecido: prevenir é o melhor remédio. Então, a prevenção para todas as áreas, um cuidado maior ao meio ambiente. Como eu transitei pelas ruas alagadas de Porto Alegre e Canoas, uma coisa que me chamou a atenção e pouco se tem falado, só se fala quanto a Prefeitura de Porto Alegre está gastando para recolher os entulhos provocados pela destruição. Mas não se fala do papel que a sociedade deve ter no controle do lixo, no cuidado que tenha do lixo, mesmo que as políticas sejam para separar o lixo orgânico do lixo reciclável, ainda assim não temos educação. As pessoas jogam o lixo nas ruas, entopem os bueiros. É uma coisa tão singela e tão simples, Valteno, mas isso também tem sido um motivo muito grave da destruição provocada nessa tragédia. Então, temos que fazer uma educação dentro das escolas, nas famílias, os próprios meios de comunicação falar sobre como temos que tratar o nosso lixo. O lixo doméstico, que é aquele também que vai desaguar nos nossos rios e nos nossos lagos, nos nossos recursos hídricos. Então, penso que esse é um tema que precisa ser urgentemente tratado. Não podemos mais desconhecer o papel que tem isso. Se você sentir o cheiro do lixo que boia nas cidades, nas áreas afetadas, é uma coisa terrível, e isso por conta desse cuidado. Ana Amélia, eu agradeço a você por estar aqui com a gente. Eu trouxe um presente para você. Para entregar, né? Eu ia até abrir, mas eu vou entregar pessoalmente para ver a sua expressão assim que abrir essa caixinha. Assim que você tiver condições e a gente estiver juntos aqui no estúdio. Um grande abraço, tá aí. Você fica na curiosidade para saber o que tem. Eu fico feliz de vê-lo também. Valteno, você como eu, passamos por um procedimento cirúrgico. Eu ainda estou aqui com um curativozinho na testa. Mas o bom é que a gente se recupera. Estamos aí para ajudar no que for possível. Você, eu, a nossa Agro Mais, o Grupo Bandeirantes, fazendo um papel extraordinário lá na cobertura daqueles eventos. E juntos somos mais fortes. Esse é o nosso lema. Sinta-se abraçada por mim e todos os gaúchos também. Um grande abraço.